Saravá os pretos velhos, adorei as almas. Dia 13 de maio foi que houve alegria e verdade. Dia 13 de maio foi que houve alegria e verdade. Dia 13 de maio, meu pai, foi o dia da liberdade. Dia 13 de maio, meu pai, foi o dia da liberdade. Saravá os pretos velhos, adoramos as almas. Bom dia, hoje dia 1º de maio de 2022. Cá estou eu, André Almeida Rocha, aqui no nosso canal para trazer algumas reflexões sobre a temática do dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, para falar sobre o dia 13 de maio, Dia da Libertação dos Negros Escravizados, e também para falar sobre a linha dos pretos velhos. É uma reflexão que vai amalgamar uma coisa com a outra. Bom, vamos lá. É importante termos em mente que dia 1º de maio, que é o dia de hoje, é o dia do trabalhador, não é o dia do trabalho, tá? É importante a gente ter isso em mente. Por que é importante falar sobre o dia do trabalhador? Porque o foco desse dia não é o trabalho, é o trabalhador. E tenham em mente que nunca existirá trabalho sem trabalhador. É impossível isso acontecer. O trabalho sem ter um trabalhador. Ainda que a ideologia neoliberal e lá atrás, na época da escravatura aqui do Brasil, a ideologia liberal trouxesse queira fazer uma maquiagem dessa história aí, né? Enfim, pois bem, tendo posto então Dia do Trabalhador. Então, salve todos os trabalhadores e trabalhadoras. Como diz o lema comunista e socialista, trabalhadores do mundo, univos. Certo? Bom, segue aqui o bonde. Vamos falar 13 de maio. Pois bem, 13 de maio, trouxe aqui o ponto, né? Foi que houve alegria e verdade. Dia 13 de maio, meu pai, foi o dia da liberdade. Bom, pois bem, é muito importante a gente ter em mente que a libertação dos negros que foram sequestrados e escravizados para cá, para as Américas, né, e para outras partes do mundo também, é importante a gente ter em mente que sempre houve a luta contra o sistema opressor. Inclusive, essa luta era também e principalmente realizada pelos negros, pelos descendentes dos negros que foram escravizados, que alguns, por uma lei ou outra, acabaram encontrando a liberdade, certo? E ainda que houvessem negros que, após conquistar a liberdade, optaram por continuar sendo capitães do mato, por continuar sendo escravagistas, ainda assim, os negros, eles sim lutaram pela sua liberdade. Tá? Então isso é muito importante ter em mente também, né? Ainda que no 13 de maio, Princesa Isabel fosse lá e assinasse a Lei Áurea, né, dando liberdade aos negros, foi preciso continuar realizando esforços imensuráveis pela parte dos negros e dos seus descendentes para continuarem fazendo parte da nossa sociedade. Por quê? Porque a partir do momento que eles foram libertados, eles não tinham, muitos deles, onde morar, onde se estabelecer, não tinham recursos financeiros, muitos deles, tá? Não tinham recursos financeiros o suficiente para o mínimo necessário. Então, tem muita gente que acha que tem gente que infelizmente não foi procurar saber, ou não foi conversar, ou principalmente não foi ler para entender. Acha que a partir do dia 13 de maio tudo virou paraíso aqui no Brasil, só que não. Foi a partir do 13 de maio que os abismos sociais que já eram grandes se tornaram maiores ainda.
Então, os negros que conseguiram o mínimo do mínimo do mínimo, eles tinham algum tipo de qualificação para algum tipo de trabalho, que normalmente era trabalho braçal, tá, gente? Poucos conseguiram destaque para realizar trabalho intelectual, muito poucos mesmo, tá? A gente tem alguns exemplos aí, mas poucos realmente tinham tido a oportunidade de acesso a crescimento intelectual, né? Através de estudo, enfim, né? Para que pudessem ter uma vida diferente do que a de uma pessoa que realizasse trabalho braçal, né? Tem um livro que foi indicado aqui no canal, nas indicações de leitura, chamado Água de Barrela. Ele é um romance. Eu estou novamente indicando esse livro aqui, pensando nessas datas, pensando no dia 1º de maio, pensando no dia 13 de maio, pensando na população negra e pensando nos pretos velhos, né? Bom, dito isso então, de que antes da Lei Áurea e depois da Lei Áurea, foi sim necessário sim a continuidade das lutas dos negros para que tivessem eles e seus descendentes a oportunidade de uma vida melhor. Então, deixando bem claro que é um equívoco as pessoas que falam que são contra cotas, é um equívoco esse argumento de que as cotas, é errado, é injusto. Não tem nada de injusto não. Injusto é continuar como estava e como a gente tem que continuar batendo o pé para que não continue como está. Né, senhor Sérgio? Né? Mas enfim, né? Em breve os bolsonaristas aqui que apoiam o Sérgio, lá da comissão lá, ele é o famoso jabuti no alto da árvore, né? A gente não sabe o que ele está fazendo lá, sabemos quem pôs, né? Mas só pode ter sido colocado ali, porque infelizmente é um negro que vai contra os negros. É um negro que piora a situação dos negros. Mas ele vai cair de lá, porque o jabuti não tem como se sustentar no alto de uma árvore. Então, o fato é esse. Bom, o vídeo sim, ele veio aqui sim para criar consciência, mas também para dar uma cutucada, né? E muita gente que ainda continua apoiando o bolsonarismo está dentro da Umbanda, está dentro do Candomblé. Sim, quer queiram, quer não, esse vídeo é para cutucar também. Segue a linha aqui para falar dos pretos velhos. Segue a linha do raciocínio. Cultua-se na Umbanda a linha dos pretos velhos, essa linha de espíritos que vem normalmente trazendo um pouco mais de paciência. Alguns são um pouco ranzinzas, né? A gente sabe, né? Tem alguns pretos velhos ou pretas velhas que são um pouco mais ranzinzas, mas que ainda assim são espíritos muito sábios. Pensem comigo. Além da benevolência dessa linhagem de espíritos que está em altíssimo nível, altíssimo grau, por ter passado muitas experiências aqui na carne, né? E atingido um grau de elevação moral e espiritual altíssimo, eles continuam vindo aqui. Por que será que eles vêm? Somente por amor? Eu acredito que não. A importância da vinda dos pretos velhos em terra nos terreiros de Umbanda, de Catimbó, enfim, é pelo simples fato de que mesmo eles tendo atingido o ápice espiritual, muitos deles, quase todos, eles ainda entendem que precisam continuar de pé, vindo e lutando. Se os pretos velhos nos ensinam isso, e que muita gente faz de conta de não entender que essa linha podia muito bem estar lá tirando o sosseguinho deles lá na chopana deles lá no astral, eles vêm para cá em terra para ajudar filho de fé. Continuam vindo aqui para ajudar quem precisa. E são essa memória importantíssima que tem que ser relembrada a toda a gira de preto velho. Dos negros que, apesar de tudo, ainda continuam vindo aqui. Continuam vindo nos terreiros para ajudar quem precisa. E trazendo à luz de nossa consciência de que nós devemos muito, muito, muito a eles. A contribuição negra à religião de Umbanda é imensurável. Porque tem muita gente que fala, não, tem influência indígena. Concordo, tem influência indígena. Mas ela nem se compara com o tamanho da influência negra. E ainda assim ainda tem gente que continua querendo dizer que o orixá não é preto.
Orixá é preto, sim. Parem com isso. Teve gente que se incomodou com o Heimdall do filme do Thor ser negro. Bom, a gente tem que entender que isso, no caso, é uma representação artística contemporânea. Mas se você vai numa representação clássica de fato, deuses nórdicos são mais claros. O que não significa que você pode excluir as pessoas que são negras e descendentes dos negros de gostar de Thor ou não. De qualquer forma, a gente não vai excluir na Umbanda as pessoas como eu, mais claras de pele. Ou os indígenas. Pelo contrário, a gente vai agregar todo mundo. Mas o que tem que ser claro é, os orixás são negros. Logo, esses pretos velhos, eles representam espíritos que muitos vêm até um pouco cansados, né? O pai João, que trabalha comigo, ele é um negro que ele não vem muito arqueado, pelo contrário, ele é até meio ligeirinho para um preto velho, né? Vou contar aqui esse caos mais pra frente, né? Sobre essa minha primeira incorporação no desenvolvimento de Umbanda, né? Acho que é uma história que vale a pena trazer no canal. Mas é importante dizer que, apesar do meu não vir arqueado, muitos vêm. Então, se muitos vêm, eles trazem nessa simbologia arquetípica o espírito que, ainda que cansado, continua vindo. Vem andando devagar, porque entendeu que é uma luta contínua e que tem que ser feita todo santo dia. Então a nossa luta para a verdadeira liberdade, que não é somente a liberdade de escravagista, é também uma liberdade de consciência, é a liberdade de tirar as cangas, os condicionamentos, o que nos impede de progredir espiritualmente e, por que não dizer também, materialmente. Existem muitas cangas que nos são impostas para que a gente não tenha axé, para que a gente sofra e que, principalmente, muita gente que vem com discurso que quer jogar nas costas das pessoas que estão sofrendo. Nem tudo, tá, gente? É totalmente responsabilidade só da pessoa que está sofrendo. A gente tem que entender a conjuntura, que existe o sistema, sim, que oprime. E a gente fazer de conta que isso não existe é uma falta de sabedoria. Então, o nosso objetivo deveria ser todos nós estarmos lutando como foi lutado, como lutaram lá atrás, né, como foi proposta essa luta lá atrás, dos negros que não se contentavam em ser escravizados. Porque é isso que vocês têm que ter em mente. A liberdade não foi concedida pela princesa boazinha. Provavelmente a própria princesa acatou a mentalidade liberal dos ingleses, né, que diziam que era muito importante ter mais pessoas para consumir na sociedade de consumo, para que a industrialização seguisse. Então, as pessoas que não tivessem liberdade, elas não poderiam consumir. É óbvio. É o óbvio, né? Então, não foi por bondade. Sistema liberal não é bonzinho. Sistema liberal quer nivelar as pessoas que estão em níveis diferentes, mas sem dar realmente condições reais das pessoas poderem, de fato, se liberarem. Então, assim, não tem como, gente. Não tem como você querer que o peixe escale árvore. Assim como não tem como você querer que o jabuti voe e pare em cima da árvore. Se não for uma outra mão que vai pegar o jabuti e botar lá em cima da árvore, como é esse jabuti, que é o Sérgio de Camargo, né? Que está lá na comissão lá que não deveria estar, de igualdade racial. Se não são essas mãos, e essa mão a gente sabe que é a mão do mercado, né? A mão da direita, botando, né, o sujeito ali como fantoche. Se não é essa mão, como que vai chegar lá? Então a gente tem que entender. Tem que começar a entender e abrir o olho para certas coisas, tá certo? Ficou um pouco longo esse vídeo, um pouco mais 14 minutos, mas é isso. É um vídeo de reflexão. Provavelmente vai vir robô do Bolsonaro vir encher a paciência aqui no vídeo. Isso é um problema deles. Eu vou deixar esse vídeo aqui no canal sem a possibilidade de comentários. É isso, eu vou fazer igualzinho alguns outros vídeos que eu tive que colocar no canal, sim, para trazer reflexão. E espero que acolham a reflexão, honestamente. Espero que entendam a importância do dia 1º como sendo o dia do trabalho, que entendam a importância do dia 13 de maio como o dia também da libertação, mas dessa libertação que a gente traga também essa libertação de consciência, e o dia de homenagem aos pretos velhos, esses espíritos
muito evoluídos, que a gente está muito longe da evolução deles e que ainda assim eles continuam vindo, porque entendem a importância da luta. E entendem a importância de ajudar a humanidade a continuar evoluindo. Essa é a luta. Para que todos nós cheguemos à evolução, mas à evolução real. Saravá a todos, saravá as almas e também, por que não dizer, saravá aos trabalhadores do mundo. Axé.